tá lindão o cenário aqui da CBN Cuiabá. O Pedro Dias também tá conosco aqui, dizendo que tá na expectativa da entrevista. JP Duartes, que também já foi nosso convidado, nosso entrevistado, também tá aqui na audiência. A Adria tá aqui conosco. Saudades dela, Pedro Panoc, que teve que se despedir, né, da nossa equipe CBN, em função aí das suas missões para esse segundo semestre, mas diz que tá aqui ansiosa por Vitorino. Mariana Bonjour, seja bem-vinda, fica à vontade aí para dar um alô para nossa audiência e também contar aí um pouquinho para todo mundo quem é o nosso entrevistado desta manhã. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro Panoc, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Acho que não é nenhum segredo, né, no nosso convidado de hoje, acho que está todo mundo aí na expectativa, mas falar um pouquinho, eu sempre brinco, né, que todos os convidados aqui do nosso programa são especiais, eu escolho realmente a dedo, mas tem aqueles convidados que são mais especiais que outros, né, e hoje é um exemplo disso. O nosso convidado, ele foi um dos grandes responsáveis, de fato, por hoje eu estar fazendo o que eu faço, né, por eu ter me encontrado na comunicação política, foi vendo as aulas, os cursos dele que eu vi, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, todo meu carinho, minha gratidão pelo nosso convidado de hoje, que não é só, eu brinco, né, não é só o melhor professor de comunicação do Brasil, mas um profissional incrível, não só pela técnica, mas também pelo caráter e pelos valores dele. E ainda por cima, Camila e Pedro, palmeirense, viu? Então, todas as qualidades aí, 100%. Marcelo Vitorino, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Mariana. Bom dia aos ouvintes da CBN. Fico muito feliz aí com a sua abertura e mais feliz ainda por ter lhe inspirado nessa carreira, né? Dado que é uma carreira que não é das mais fáceis, mas é um campo de trabalho que no Brasil está sendo cada vez mais valorizado e, ao mesmo tempo, faltam muitos profissionais. Então, eu fico muito feliz que você hoje já seja até uma referência no seu estado, né? Então, Mato Grosso hoje já tem você como uma das referências. Isso é muito importante. Uma mulher na política, e eu não falo isso por uma questão de gênero, mas eu falo isso por uma questão de diversidade de pensamento, né? Por mais que eu me empenhe, às vezes, em me colocar no papel eu nunca vou ter o mesmo olhar que uma mulher tem. Então, é importante que a gente tenha essa diversidade de pensamento, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma comunicação mais abrangente. Então, eu tô muito feliz mesmo com toda a sua trajetória também. Obrigada. Querendo ou não, nós somos a maioria do eleitorado, né, Vitorino? Somos mais 52%, então a gente tem realmente um olhar e entende, né, qual que são, às vezes, as necessidades e os problemas sofridos, né, pelas mulheres. Mas a gente poderia hoje falar de tantos temas, né? Eu fiquei me perguntando o que falar com o Vitorino, que tem propriedade para falar de todos os assuntos dentro da comunicação política. Mas a gente escolheu esse tema, né, que são as tendências aí da comunicação para as eleições desse ano, e eu queria começar perguntando, Vitorino, se tem como a gente falar em tendências, né, numa eleição que é municipal, em que cada município tem as suas especificidades, tem o seu contexto, né, tem a sua peculiaridade. A nível, né, de Brasil, a gente aqui em Cuiabá, não sei se você está em Manaus, mas assim, né, são cenários tão diferentes, se tem realmente como a gente falar em coisas em comum, né, tendências de fato da comunicação em uma eleição municipal. Tem sim. Cada eleição tem um cheiro. Então, assim, você tem que saber sentir o cheiro. Então, em 18, por exemplo, que era uma eleição nacional, nós tínhamos o cheiro da ruptura, né? A ruptura do modelo da política tradicional. Em 20, com a pandemia, nós tínhamos ali um cheiro mais conservador. Eu acho que a gente deve voltar para a política tradicional porque as pessoas estavam com muito receio da pandemia. Em 22, foi o cheiro da recuperação econômica. E aí você tinha aquela questão que os candidatos eles tinham que trabalhar muito mais no como é que o Brasil vai se recuperar do problema da pandemia. E 24, eu acho que você tem um cheiro da credibilidade. Então, o eleitor ele não quer mais tanto apenas alguém que vai falar contra o sistema, ou que diga que vai combater a corrupção, ou que seja perfeito. Eu acho que o eleitor hoje ele não busca mais um político perfeito. Ele perdeu as ilusões em relação a ter um partido que é o guardião da honestidade, o outro partido que é o guardião da moral. Isso eu acredito que já está ficando para trás. Então,
O eleitor hoje, me parece que ele quer saber, basicamente, quem é você, mas quem é você de verdade. Então, a credibilidade, a transparência, eu acho que é um ativo muito grande dentro deste processo eleitoral. Isso do ponto de vista do para onde caminha o olhar do eleitor. Do ponto de vista para onde caminha a comunicação, aí nós temos outras questões de tendência. Como o Google saiu da parte de impulsionamento de conteúdo, então você hoje não pode, porque o Google não quis, não teve nenhuma proibição, é bom que se deixe claro, do TSE, o Google não quis se adaptar ao que o TSE pediu, então ele falou, não vou fazer anúncio político esse ano. Aí são as condições, a empresa aceita ou não se quiser participar. Ele não aceitou. Eu coloco isso que não já viram um negócio, não, o TSE baniu o Google. Nada disso aconteceu. A empresa decidiu, como o TikTok também já tinha decidido em 2022 não participar do processo eleitoral. Então nenhum candidato pode usar de forma paga TikTok ou YouTube. Orgânica pode, só não pode pagar para que esses conteúdos sejam exibidos. Bom, como o Google sai desse cenário, isso quer dizer que o candidato não pode mais comprar um espaço no resultado de pesquisa do Google, nem pode patrocinar um vídeo no YouTube, ele fica muito preso à rede social. E, ao mesmo tempo, você precisa tirar as pessoas da rede social para que você cadastre elas em alguma plataforma para que, em determinado momento, você possa ter uma conversa séria. Porque rede social é um ambiente muito difuso para você falar de política. Né? Vamos falar de aumento de vaga de creche. Isso mexe com o coração de quem numa rede social? De pouquíssimas pessoas. Né? No proporcional, vamos considerar 100% de quem está numa rede social. Quando você fala, não, eu vou asfaltar um bairro. Bom, um bairro é um percentual de uma cidade. Então, na hora que você publica isso numa rede social, isso não vai ter um alcance orgânico grande, não porque a proposta seja ruim, mas porque a sua proposta não toca o coração de muitas pessoas que lhe seguem. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com impulsionamento, muito com lista de transmissão de WhatsApp, por isso eu acho que até o JP está aí na audiência, né, que é um especialista na área. Vai ter que trabalhar muito com a parte de site e conteúdo no YouTube. Então, assim, para você combater a ausência do impulsionamento dentro da plataforma do Google. Então, vai ter que mudar um pouquinho em relação a 22. As pessoas às vezes esquecem, né, Vitorino, do WhatsApp, fala-se muito em rede social, e aí até para deixar uma dica, o JP, né, fez um curso, até acho que na plataforma do Guia, Vitorino, um curso de só o WhatsApp. Está no Guia do Marketing Político, mas quem quiser também pode comprar avulso. Ele fez um curso bom para operacional de WhatsApp, né? A gente percebeu que muita gente não conseguia. Então, chamei o JP, falei, JP, senta aqui. Está na hora de você passar o que você sabe para frente. E você sabe que eu faço isso, né, Mariana? Com certeza. Então, aí fica a dica para quem não está usando ainda ou quer utilizar o WhatsApp para campanha, o curso aí do JP Duates, que já participou aqui do nosso programa, junto aí, né, com as diretrizes também do nosso professor Marcelo Vitorino. E, Vitorino, você falou um pouquinho que o que você acredita que os eleitores hoje a tendência seria credibilidade, né? Quais são os fatores que você acha que desencadeou para que esse seja realmente o cheiro, né, como você mesmo disse, da campanha desse ano? A gente tem vários, né? Em primeiro momento, nós tivemos duas crises econômicas grandes no Brasil, que foi em 13 e 15. Aí nós tivemos o processo de mensalão também. Até o mensalão existir, muita gente considerava o PT um partido imaculado. Aí vem o mensalão e isso afeta a imagem do PT. Vem as crises econômicas com a presidente Dilma, em 13 e 15, temos aquele movimento dos 20 centavos, e que depois tem os outros movimentos de rua. Aí, quando o Brasil entende, fala, não, quer saber, esse sistema político está todo combalido. Eu vou adotar uma postura de ruptura e vou apostar no Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não faz o que muita gente queria que ele fizesse, que é, de fato, romper com as instituições. Ele flerta com a ruptura, mas ele acaba não rompendo. Então, o que o eleitor pensa? O progressista não me atende. O conservador não me atende. Então, assim, poxa, nenhum político vai me atender. Eu quero alguém que pelo menos olhe nos meus olhos e me diga a verdade.
Então, esse cheiro da credibilidade, eu acho que vem do fim das ilusões, né, de uma política perfeita. Mas isso é uma ilusão, assim, não existe político perfeito. A gente sempre fala isso, né, que a gente não deve criticar a eleição de um país, e eu não estou falando isso agora por causa do Maduro nem nada, mas a gente não critica o resultado de país porque o político é o reflexo do seu povo. Então, não é não é o contrário. Então, se você tem um político mais conservador, quer dizer que naquele momento as pessoas estão mais conservadoras. Se você tem um político mais progressista, é porque as pessoas estão mais progressistas. Se você tem um político que tem desvio, é porque as pessoas em algum momento concordam com aquilo. Então, neste momento, o que eu passei a entender? Que o eleitor, ele quer essa credibilidade, ele quer uma transparência melhor. E para isso o político tem que abandonar um hábito, né? Ou um vício, eu não sei se é hábito ou vício, que é de ser o sempre perfeito. Ele nunca comete erros, ele sempre tem uma solução na ponta da língua, ele está sempre pronto para resolver o problema de todo mundo. Eu acho que quem for para esse discurso vai ter uma dificuldade na urna. Perfeito. Eu até lembrei aqui de uma aula que você, eu não lembro, acho que não sei se foi no MBA ou em algum curso, que você até compara, né, que o político não pode ser nem o Johnny Bravo, né, aquele que você faz essa referência, aquele que é bom em tudo, sei de tudo, sou bom em tudo, sou forte em tudo, né, porque eu acho que o eleitor, ele não se vê, a gente precisa fazer com que o eleitor se veja em nós. Eu sou como você, né? Eu realmente vejo, o Vitorino ali, ele é como eu, né? Ele é uma pessoa comum também, tem seus erros. É mais ou menos esse pensamento, né, Vitorino? Eu acho que sim, porque você vê, o Bolsonaro ele falou muita coisa complicada, mas ele falava o que estava na cabeça das pessoas, né? Então muita gente se identificou nele. Até quando ele errava, ele falava, não, mas eu estava de cabeça quente. E aí o eleitor olha para isso e fala, não, eu também de vez em quando fico de cabeça quente. Eu também falo uma coisa e depois me arrependo. Então, esses dias eu estava assistindo uma série chamada The Boys. Tem, eu acho que na Amazon Prime. Que é uma série terrível de heróis com desvio de caráter enorme. E chega uma hora que o personagem principal vai na frente das câmeras e fala. Ele fala, ele realmente abre o jogo. Sabe o que acontece? Muita gente gosta. Porque as pessoas também não são perfeitas. Então, escolha para prefeito não é escolha para perfeito. Você vai escolher alguém que tem mais a ver com você, que na cabeça do eleitor entenda o que está acontecendo com ele, que seja bem relacionado para poder trazer recursos para a cidade, que tenha uma certa experiência para poder resolver os problemas e que tenha uma noção de prioridade. Ou seja, para o eleitor entregar um voto tem várias formas, Mariana, e ouvintes, inclusive. Tem eleitor que vende voto. É verdade, tem eleitor que vende voto. Tem eleitor que vota porque achou o candidato ou a candidata bonito. Tem eleitor que pega o papel no chão, aquele papelzinho que o pessoal inunda o chão das zonas eleitorais. Tem eleitor que acha candidato, principalmente vereador, ali. Agora, tem muito eleitor que é um pouquinho mais consciente, eu não estou te falando politicamente, consciente da forma de como funciona a gestão pública, né? Então ele busca num candidato alguém que pense parecido, porque ele acredita que se pensar parecido, o candidato vai resolver o problema dele. O eleitor é muito pragmático, ele quer alguém que resolva o problema dele. Não importa se é uma pessoa que tem um passado A, B ou C, contanto que resolva o problema dele. E aí que entra também, acho que a questão do que a gente sempre fala, Vitorino, você frisa isso, que nas eleições municipais é muito mais pragmático do que ideológico, né? Aqui no Mato Grosso, você sabe que é um estado que acho que o Bolsonaro só não ganhou em 2 municípios, né? De 142 municípios. E a gente vê que aí em pesquisas, não necessariamente, né, o candidato do PL está na frente, pelo contrário, nas principais cidades, né, não está à frente. E aí
E frisar isso também, né, Vitorino? A importância não, mas o fato de que em eleições municipais as pessoas olham mais, né, para o pragmatismo e muito menos para a ideologia. Eu tenho algumas experiências no Mato Grosso, né? Eu participei de 2 campanhas aí, a campanha de reeleição do Emanuel Pinheiro e a campanha da reeleição do governador Mauro Mendes. Então, e também teve do deputado Juarez. Então, assim, eu participei de 3. Aí, o que eu percebi? Por exemplo, o Emanuel Pinheiro, ele estava com aquele problema de imagem que tinha a ver com o vídeo em que ele recebia dinheiro na mão do chefe lá da Casa Civil do governador, do ex-governador, que eu acho que era o Silval, né? Alguma coisa assim. E ele estava atrás do Abílio. Vitorino, uma semana antes. a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinho. Desculpa te interromper, mas em função do repórter CBN, a gente volta bem rápido ainda abordando esse assunto. Mari, já voltamos. Por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão... Acompanhar o repórter CBN, nossa pausa obrigatória, mas você que está sintonizado ou você que está chegando agora, a gente segue aqui com o nosso quadro Comunicação Política, sob comando da Mari Bonjour, todas as terças-feiras, sempre ali a partir das 9 horas, para levar ao ar um pouquinho mais de informação aí, principalmente nesse que é um ano eleitoral, né, Mari? Então, os nossos entrevistados, nossos convidados, dando aí contribuições significativas para nossa audiência, mas também para quem é pré-candidato nesse momento. Tem muita gente que eu sei atenta aqui a esses detalhes, atento a essas dicas. Hoje, Mariana Bonjour aí conseguiu reservar um espaço aqui para que a gente converse com o professor, consultor de marketing político, Marcelo Vitorino, tá falando um pouco mais sobre as tendências de comunicação para as eleições de 2024. Mari, só para a gente recapitular um pouquinho, né, antes da nossa pausa para o intervalo, para o repórter CBN, o professor Marcelo falava um pouco da característica aqui da eleição em Mato Grosso. E ele contava para a gente, né, já teve 3 experiências aqui, 2 campanhas majoritárias, campanha de reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, campanha de reeleição também do governador Mauro Mendes e também do deputado Juarez Costa. Fica à vontade, professor, desculpa, precisamos interrompê-lo, mas ainda traga aí os detalhes, as impressões do senhor em relação às campanhas aqui no nosso estado. Bom, prosseguindo, né? Então, o Emanuel Pinheiro, ele tinha um problema sério de imagem, porque teve aquela questão do dinheiro que ele recebeu da mão do chefe de gabinete do ex-governador e tudo mais. E na última semana, na última semana do segundo turno, ele ainda estava cerca de 7, 8 pontos atrás do Abílio. Então, assim, era uma eleição praticamente perdida. Porque havia uma resistência muito grande da comunicação. A gente fala assim, eu não acho que marqueteiro vence campanha, marqueteiro perde campanha. Porque quando vence, todo mundo é pai da vitória. Quando perde, sou eu que perdi. Então, ali como deu certo, todo mundo ajudou. Mas ali havia uma resistência muito grande. A campanha, a parte da televisão era feita por outro profissional. Eu ficava mais na parte digital e ele na parte da televisão. E eles não queriam tocar no assunto do paletó, do dinheiro do paletó. Agora, eu não via como vencer uma eleição sem explicar o dinheiro do paletó. Eu não via como. Então, aí cada um agora tem uma versão. Tem gente que fala que foi o filho do Emanuel que escreveu o roteiro e tudo mais. Bom, eu tenho os roteiros escritos aqui. Então, eu escrevi 2 roteiros. Primeiro eu escutei o Emanuel, escutei o que ele tinha a dizer, a explicação dele. Aí eu montei 2 roteiros baseados no que ele tinha a dizer, porque uma coisa é o que você tem a dizer, outra coisa é como as pessoas vão entender. Então não é que assim, marqueteiro faz mágica. Marqueteiro não faz mágica, não. Marqueteiro ele tem que traduzir uma informação de uma maneira com que boa parte das pessoas compreenda melhor. É o máximo que a gente faz. A gente não inventa personagem. Esse tempo já passou. Esse tempo era quando você só tinha campanha na televisão. Hoje, com a internet, não tem como você inventar alguém. Ninguém aguenta ser inventado e durar muito. Bom, então aí foram feitos 2 roteiros, baseados naquilo que o Manuel me falou. Foi passado para a qualitativa, foi escolhido um roteiro, e este roteiro foi gravado um vídeo, que o título era Preciso Falar com Você sobre o Paletó, algo assim muito direto e objetivo, em que ele reconhecia o que tinha acontecido, colocava os seus pontos de vista, como aquele episódio mexeu com ele, e a gente vence aquela eleição por menos de 1% dos votos. Agora, se você me perguntar, Vitorino, você acha que o eleitor acreditou naquele vídeo?
Olha, eu não sei se o eleitor acreditou, mas eu acho que ele exigia do político que ele falasse a respeito. Então, assim, se é verdade ou não é, eu não sei. Mas, pelo menos, ele teve a coragem de vir aqui e falar a respeito. E aí, é claro, a vitória, como eu falei, ela não vem só de uma parte. O Emanuel, até então, era um político de bastante popularidade. Ele era visto como alguém bastante trabalhador. Agora, ele tinha essa questão do paletó. Hoje é diferente. Hoje você tem uma imagem do Emanuel muito pior do que o que teve na eleição de 2020, da eleição passada. A imagem dele deteriorou muito, mas isso tem a ver com gestão. Isso não tem a ver com outras coisas. E também com escolhas, né? Eu vejo quando o político escolhe muito estar do lado sempre de quem fala sim, senhor, costuma ter um problema de imagem ao longo do tempo. Né? César tinha uma pessoa que sempre andava, César, o imperador, a pessoa sempre andava com ele e dizia, olha, você é só um homem. E eu acho que tem muito político que não faz isso. Ele escolhe adulador e aí todo mundo só balança a cabeça, não importa o que ele faça. Isso, é claro, vai impactar na gestão. Eu vejo, por exemplo, o governador Mauro Mendes, alguém muito mais aberto a críticas, a sugestões e a mudanças do que eu vi um Emanuel. Então, assim, eu acho que isso muda muito. É de político para político. Tem político que é mais vaidoso. Tem outros que eu acho que são mais técnicos. São mais conectados ao presente, digamos assim. Ótimo. Vitorino, você falou um pouquinho, né, do que você acredita sobre que o cheiro, né, dessas eleições é a credibilidade. E aí você explicou um pouquinho como fazer isso, né? Mostrar quem é a pessoa, introduzir mesmo, né, uma narrativa. E eu queria saber de você, como que você acha que seria a melhor forma, né, dentro aí de uma campanha de fazer isso, mostrar quem de fato é, né, daqui um pouco, agora pré-candidato, mas os candidatos, como construir essa narrativa, né, como adentrar na campanha nesse ponto de quem é o candidato. Bom, aí você tem fases, né? Eleições têm fases. Por exemplo, agora, pode pegar qualquer pesquisa de intenção de voto, qualquer uma de qualquer cidade. A taxa de eleitor indeciso vai ficar entre 60% e 70%. Ou seja, qualquer uma das cidades, a cada 10 eleitores, 6 ou 7 não fazem a menor ideia de quem eles vão votar. E aí, você quer entrar com uma comunicação dura, de proposta, numa fase que o eleitor não está querendo saber disso. O eleitor ele vai, de fato, pensar em quem ele vai escolher faltando 15 dias para o processo eleitoral acabar. Então, o agora vice-presidente Geraldo Alckmin, um dia ele vira para mim e fala, ô Vitorino, eleição é depois do desfile de 7 de setembro. E o Alckmin tem uma certa razão, entendeu? O processo eleitoral, sim. Agora, a construção de reputação, não. São coisas diferentes. Então, até 7 de setembro, você se posiciona sobre temas, você conta da sua história. E o que é também contar a sua história? É bom que se diga. Você fala muito sobre você quando você fala do outro. Então, quando você elogia alguém, você está falando sobre você. Quando você critica alguém, também. É sobre o seu caráter, né, que você está dizendo. Então, se você elogia uma postura e essa postura é considerada antiética dentro da onde você reside, isso vai falar que você é antiético. Então, você fala mais sobre você de acordo com as suas colocações. Vou dar um exemplo. Se eu falasse para um eleitor que eu fui criado dentro da igreja, eu acho que é uma colocação. Agora, se eu falasse para o eleitor que quando eu tenho uma dúvida, antes de dormir, eu faço uma oração para que no dia seguinte Deus tenha me iluminado, é outra história. Ou seja, eu falar que fui criado dentro da igreja não fala que de fato eu tenho fé. Como se eu falar um ato que eu pratico e que mostre que eu tenho fé. Então, os candidatos, eles são muito presos a falar o que eles acham que o eleitor deve pensar. Eu sou mais preparado para tal coisa. Isso não é o que o eleitor quer ouvir de alguém. O eleitor quer ouvir que essa pessoa, de fato, trabalha
para se preparar para aquilo. Mas ela não quer ouvir que você é o mais preparado. Eu não posso dizer, eu sou o melhor profissional de marketing político, até porque seria uma mentira. Então, mas eu posso dizer, eu acordo todos os dias e penso em dar o meu melhor dentro da minha carreira. Isso eu posso falar, porque é verdade. Então, é isso que eu falo de você construir reputação. É você mostrar para as pessoas o que está dentro de você e não o que você gostaria que elas pensassem. Temos perguntas? A gente tem aqui uma série de mensagens também. Aqui. Vou dar um alô aqui pro pessoal que tá passando pelo YouTube, também pelo WhatsApp. É Politique, né, Mari? Que é esse Instagram que tá passando aqui. Aliás, esse comentário que estão deixando aqui no nosso YouTube. Mandando um bom dia para todos vocês. Falando que tá maravilhosa a entrevista, parabenizando pelo programa. Mari, a Jéssica Brandão também tá dizendo aqui que o Vitorino é professor dela. Tá indicando, inclusive, aqui, façam o curso dele, porque realmente é muito bom. Júlio César Rossoni, melhor marqueteiro do Brasil. O Vitorino disse que ele não pode falar porque não é, mas o Júlio César tá falando por ele aqui. Melhor professor de marketing político que já conhecemos. O JP também passou aqui pelo YouTube, deixou a mensagem dele. Laís Souza, acho que a Laís é a secretária, né? Aqui não aparece foto, também. mas secretária de comunicação aqui do estado. Um abraço para a Laís, também está na sintonia, parabenizando a entrevista. Eu ia perguntar, na verdade, uma curiosidade de um tópico que o Vitorino falou lá atrás. Daqui a pouquinho o Pedro Lima também... Pedro Panoc, também traz as observações dele. Mas você falava, Vitorino, um pouquinho sobre aquela questão de que o candidato, para se apresentar para o eleitor, né? Ele não pode ter aquela ideia de que ele é o perfeito, que ele é o melhor, que ele está sempre pronto. Mas você, enquanto profissional, né? Quando chega um político, um pré-candidato ali, com essa banca toda para você, né? Como é que você faz para dar aquele puxão de orelha, né? E situar, e ele fala, não me interessa se você é o melhor. Eu te contratei, por exemplo, porque me falaram que você é bom, mas eu que tô aqui na minha cidade, eu que sei o jeito que tem que fazer, como é que a gente faz, né, para alinhar aí esses astros, equilibrar e que o trabalho seja conduzido da melhor forma possível? Eu queria que você compartilhasse aí, seja algum ensinamento ou algum episódio curioso que já aconteceu contigo. E só para complementar, eu acho que é muito natural, né, Vitorino? Eu falo agora que eleição municipal, em algumas campanhas, todo mundo fala, mas você não é daqui, você não sabe a realidade da minha cidade. Aqui é diferente, Mariana, aqui não é como você está acostumada em Cuiabá. É a frase, assim, típica, né? Em todo lugar eu tenho escutado, acho que o Vitorino também passa por isso. Apesar de ser o Vitorino, eu acho que ele também passa por isso. Não, isso eu tô junto com todos os profissionais nessa história. A minha reputação, ela ajuda, sim, é claro. Até outro dia alguém falou, Vitorino, você faz isso porque você é o Vitorino. Eu falei, não, eu sou o Vitorino porque eu faço isso. Então, assim, tem momentos, aí a gente tem que fazer uma separação. São escolhas para a carreira. Eu escolhi que quando um candidato quiser se afundar, eu não vou ficar junto. Essa é uma escolha. Então, eu acabei de sair de 2 campanhas. Então, eu rasguei cheques porque eu falei, eu não vou junto. Eu não concordo com o que está sendo feito. Eu tenho uma carreira e eu não quero que isso prejudique a minha carreira. É claro que isso exige uma renúncia financeira, exige, não tenha dúvida. Só que dinheiro não é tudo na vida. Então, eu estou com 45 anos. Foi feita uma pesquisa no final do ano passado sobre os marqueteiros de maior relevância dentro do Congresso Nacional. Aí o primeiro era o Duda Mendonça, que é um ícone, que infelizmente faleceu. O segundo era o João Santana, que também é fora do comum. Aí depois vinha o Sidônio, que é um marqueteiro também antigo e muito experiente. O quarto era eu. Então, assim, quando você olha... Eu estava muito bem posicionado entre caras que são ícones, que eu admiro profundamente. E é claro, né, vamos dizer assim, o fato de eu ser professor também ajuda a minha reputação, não é só ser profissional. Mas, mesmo assim, a gente passa por escolhas. O que eu recomendo? Em primeiro lugar, pesquisa qualitativa. Quando o candidato não está entendendo que o melhor é seguir por outro caminho, porque ele considera que você acha uma coisa, você contrata uma pesquisa qualitativa, exibe material do jeito que o candidato fala com essa pesquisa, e aí você leva os resultados. Olha, toda vez que você fala A, as pessoas estão entendendo C.
Você quer continuar nesse caminho? Aí o candidato pode ponderar ou não. E você, enquanto profissional, tem o direito de não querer continuar com ele também, sem problema algum. Então, a forma 1, claro, é via pesquisa. A forma 2, eu considero via um grande planejamento. Você faz um grande planejamento, também baseado em pesquisa, em outros fundamentos, como a gente ensina, e apresenta um planejamento. Um planejamento meu, Mariana já viu, ele tem cerca de 100 páginas. Então, eu detalho o que é o eleitor, o que são os aliados, o que são os adversários, o que está pesando contra e a favor. Se mesmo com todo o estudo, o candidato resolve por outro caminho, aí o profissional tem que tomar uma decisão. Eu, em todos os momentos da minha vida, desde o início da minha carreira, eu não quis ficar em barco que tivesse sem rumo. Então, assim, hoje é mais fácil? É claro que é mais fácil, porque hoje eu tenho reputação, eu saio de uma campanha, eu estou empregado, não leva meia hora, né? Assim, as pessoas me indicam, é diferente, mas eu acho que você não deve seguir tocando violino no Titanic, não. Eu já fiz isso na minha carreira uma vez e não faço nunca mais. Então, hoje eu prefiro sair da campanha, deixa que ele converse com outro profissional e siga. Porque depois fica na minha conta, como eu falei. Quando vence, todo mundo. Quando perde, sou eu. Vou falar, a derrota é órfã. Detalhe aí, tem alguns questionamentos ainda chegando no YouTube, mas fica à vontade. Perfeito, Camila. Vitorino, você mencionou a questão de uma campanha aqui, né, em Cuiabá. Você falou que cuidou das redes sociais e o outro do vídeo, e eu imagino que seja televisão. A gente falando de tendências, né? A gente tem uma tendência nesse momento das redes sociais também estarem ali, de certa forma, brigando, vamos dizer, em termos de audiência, com um veículo mais tradicional. Em um determinado momento, esses veículos eles vão convergir. Como é que vai funcionar a elaboração de uma campanha para não ter essa tanta divergência, ou de repente se unir? Como é que vai funcionar isso? Temos públicos diferentes para esses dois veículos de comunicação, digamos assim, esses dois meios de comunicação? Olha, eu achei uma pergunta muito boa, porque eu já discuti isso com outros marqueteiros. Aí teve um que falou, Vitorino, o eleitor é o mesmo em todos os veículos, em todas as mídias, e eu concordo com ele. A questão é que, apesar do eleitor ser o mesmo, a expectativa que o eleitor tem de conteúdo muda a cada meio. Quando você está usando um celular, a tua expectativa de conteúdo é muito diferente de quando você está ouvindo rádio. Quando você está ouvindo uma rádio, você não está esperando ter imagem, você está só ouvindo. Quando você está no celular, você quer uma coisa mais dinâmica. Quando você está na frente da televisão, você quer uma comunicação, vamos dizer assim, mais constante. Eu já fiz vários testes desse tipo. Eu já peguei material que foi produzido para a internet e testei para ver como é que ficaria na televisão. Olha, uma boa prova disso é Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é uma coisa própria de internet. Foi passado em televisão, mas não pegou. Por que não pegou? Porque não é o tipo de humor para televisão. Ele é o tipo de humor para a internet. Então, o que a comunicação vai fazendo ao longo do tempo? Ela começa a construir o que é de melhor de cada meio. Então, no programa de televisão, eu falo sobre saúde e o impacto de forma geral para a cidade. Na internet, por meio do impulsionamento, eu falo bairro a bairro. No WhatsApp, eu vou trazer uma coisa mais rápida, com um testemunhal de alguém. Então, você, no impresso, na mídia impressa, naquela semana que eu falei de saúde, eu estou distribuindo um material impresso que fala bairro a bairro. Então, você tem que usar o melhor de cada meio. Eu costumo fazer assim com as campanhas que eu toco. É que Cuiabá, excepcionalmente, ela foi uma campanha dividida. Então, você tinha a televisão com um profissional e a mídia digital com outra. Não é nem só a rede social, tá, Panudo? Eu tenho a questão da internet como um todo mesmo. Então, WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, tudo era separadinho. Então, e aí, claro, vou te falar, sempre há confusão. Quando você tem um marqueteiro que tem uma visão mais conservadora e um outro que tem uma visão um pouco mais contemporânea, aí há a briga, claro, sempre tem.
Aproveitando esse gancho, Pedro, se me permite, Mari, Claro. a Adri Almeida, ela tá fazendo um questionamento mais ou menos nessa linha, Vitorino. Ela pergunta assim: estamos nas redes sociais, na era das redes sociais e quem se comunica melhor vence. Aquela política antiga vai acabar? Aquele marketing mais duro, mais quadrado? Quanto mais criativo nesse momento é melhor, Vitorino? E aí você falou, né, sobre conservador, sobre o mais moderno. Existe de fato essa política antiga e vai acabar? Esse questionamento da Adria por aqui. Olha, aí vai depender muito do público que você vai abordar. Eu acho que não existe conteúdo ruim. Existe conteúdo que é bom para determinado público. Então, por exemplo, se eu for usar meme, um público mais jovem, até os seus 35, talvez 40 anos, vai entender melhor. Quanto mais jovem, melhor entende meme. Quanto mais velho, menos entende meme. Aí eu vou vir com aquela tradicional, né? Um testemunhal tradicional. O mais jovem pode não gostar, mas o mais velho gosta. Então, não existe um conteúdo que é o melhor, nem se é mais criativo, nem se é menos criativo. Eu acho que você tem que produzir conteúdo para todos os públicos que você puder. Agora, se o candidato não tem uma equipe dedicada a todos os públicos, você vai firmando, né? Então, por exemplo, tem uma campanha que eu estou envolvido lá em Goiânia, que meu candidato é muito jovem e ele tem uma aderência a uma determinada fatia, né, do público, que vai até os seus 39 anos. Eu não tenho uma equipe tão grande a ponto de fazer conteúdo para todo mundo, então eu vou priorizar até os 39 anos. Então, o formato dele vai ser para isso, a mídia dele vai ser para isso. Então, é uma questão de estratégia. Uma campanha proporcional também é uma estratégia diferente de uma campanha majoritária. Esse talvez seja um dos maiores problemas das campanhas eleitorais. Tem muito candidato que foi deputado, e ele vai para a majoritária achando que a campanha é igual. E não tem nada a ver uma campanha com a outra. Lino, a gente vai precisar fazer aquele intervalo novamente bem rapidinho, mas a Mari quer se despedir de você com tranquilidade. Imagino que ela tenha algum outro questionamento. Pedir para você aguardar só mais uns minutos e a gente volta, tá bem? De 2 minutinhos, uma pausa rápida aí pra gente acompanhar os principais destaques do país e do mundo, mas a gente tá de volta aqui, Mariana, quase caminhando pra reta final, mas vou fazer questão de fazer um questionamento também aqui pro Vitorino, que tá conosco nessa manhã, falando um pouco mais sobre tendências de comunicação para as eleições de 2024, já agradecendo mais uma vez, Vitorino, por nos aguardar aí essa intervenção da rede. A Jéssica tá perguntando se tem formatos de conteúdo que são ideais para a campanha de vereador. Um auxílio luxuoso de Vitorino aqui nesse momento, que tem muito pré-candidato também sintonizado conosco nessa manhã. Não, eu imagino. Assim, o meu curso que mais vende é o Eu Vereador, para você ter uma ideia. O Eu Vereador teve, acho que em 2020, 13 mil inscritos e nesse ano já passou de 7 mil. Então, assim, eu acho que o pessoal até acaba me conhecendo muito por ele. Nem imagina que eu faço campanhas majoritárias também, entendeu? O que eu acho? Não tem um formato específico, não, para uma campanha de vereador. Acho que o vereador ele tem que ter uma lógica de qual narrativa ele vai adotar. Você vai ser o melhor representante de um bairro, você vai ser o melhor defensor de uma pauta, ou você vai ter um componente ideológico muito forte. Então, não é o formato, mas sim o conteúdo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela quer alguém para representar o bairro, ela não quer o terceiro que mais conhece o bairro, ela quer o primeiro. Se ela quiser alguém que resolva questões da primeira infância, ela não quer um policial que está falando sobre educação. Ele quer uma pessoa que entenda muito sobre educação. Então, o meu maior conselho não é no formato, e sim na credibilidade que você tem em cima de uma pauta. Se você tem credibilidade em uma pauta, não fique variando pautas. Né? Se você é uma pessoa que tem uma vida na saúde, eu até entendo que o social seja algo importante, mas aonde você tem, de fato, reputação para direcionar o voto é na saúde. Eu acho que isso é mais importante do que formato. Mari. Temos uma última pergunta, Vitorino, aí a gente se despede. Não, eu passo o dia todo aqui, eu tô tranquilo. Provavelmente deve ser um pré-candidato aqui a vereador. Como incentivar a participação ativa dos eleitores na minha campanha? Acho que é um pouco sobre mobilização. Acho que daria um programa inteiro essa pergunta, na verdade, né, Vitorino? Mas para a gente responder aqui meio objetivo. É porque esse daí a boa parte dos candidatos a vereador
têm as suas candidaturas já derrotadas logo de cara. Isso eu falo por tô mais de 20 anos da política. A gente tem até site para isso, dicas para vereador, você tem o próprio vereador. Qual que é o problema? Olha só, olha a pergunta dele. Como é que eu faço para engajar as pessoas na minha campanha? Eu vou parafrasear aquele filme Tropa de Elite. Quem disse que a campanha é sua? A campanha, para ser boa, para que as pessoas se engajem, elas têm que defender algo. Então, para uma campanha que defenda tal coisa, aí você tem engajamento. No teu CPF, não vai ter tanto engajamento, mas olha, essa aqui é uma campanha para que a alimentação nas escolas do município seja melhor. Aí você vai ter gente que vai se engajar. Essa aqui é uma campanha para a gente tirar a cidade do escuro. Concordo, vamos fazer. Essa aqui é uma campanha para que o bairro deixe de ser esquecido pelo prefeito. Muito bem. Agora, se é a campanha do Marcelo Vitorino, aí não tem campanha. Entendeu? É uma questão de posicionamento. A campanha não pode ser olhada de forma individual. A campanha tem que ser olhada em favor do coletivo. Exatamente. Fica a dica aí. Mais algum questionamento? Não, tranquilo, Mari. Algumas outras dúvidas aqui, só que são tópicos muito mais amplos, já estão questionando aqui o processo eleitoral, enfim, é um debate que a gente não vai conseguir atender nesse momento, mas já fica o convite aí, sabemos da agenda apertada, mas em outros momentos, se o Vitorino puder participar conosco, se estiver passando por Cuiabá também, vai ser sempre bem-vindo aqui na CBN. Fica à vontade, certeza, Mari. Mas agradecer, Vitorino, eu sei que tá puxado aí com tantas campanhas aí majoritárias, mas agradecer o seu tempo aqui, sempre um prazer falar com você, obrigada pela participação, por tirar aí também várias dúvidas dos nossos ouvintes. A CBN está à sua disposição, sempre que conseguir um tempinho na agenda, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho, né? Receber essa aula sua. Obrigada por tudo, agradecer e também frisar, como sempre, todo o meu carinho e admiração pelo seu trabalho, viu? E já me despedindo dos nossos ouvintes, semana que vem, terça-feira, às 9 horas de Cuiabá, tem mais. E um ótimo dia a todos. Obrigada, Camila. Obrigada, Pedro. Vitorino, a gente deixa aí para suas considerações finais. Também, para quem não te segue, já deixa aí suas redes também, faz um pouquinho da sua propaganda. Vamos lá. Primeiro, eu fiquei muito feliz de participar do programa. Eu estava em dívida com a Mariana. Eu queria participar do programa número 1. Só que naquele momento eu estava em agenda Olha, externa. te representou bem. Então, pois é, eu queria ter participado do número 1, infelizmente não deu. Mas sempre que possível eu posso participar. Então, você sabe da minha vida que é um pouco corrida com as campanhas, mas pintou alguma pauta, vocês querem uma sonora, estou sempre por aqui. Bom, para finalizar aqui, queria só colocar um ponto de atenção para os candidatos. Eu acho que antes de sair prometendo coisa, primeiro, eu acho que vale mais a pena você entender o que o eleitor quer. Então, aos candidatos, tentem escutar mais os eleitores antes de falar o que é melhor para eles. Aos eleitores, não entrem na onda de que alguém é melhor porque alguém disse. Pesquise os candidatos. Pesquise o que eles fizeram, com quem eles se aliaram, as opiniões que deram ao longo do tempo. Não estou dizendo que alguém que deu uma opinião ruim há 10 anos tem a mesma opinião de hoje. Mas eu acho que você precisa, pelo menos, identificar no candidato se realmente ele é uma pessoa que evolui. Eu acho que esse é o principal, né? Porque todos nós cometemos erros, mas o importante é que você aprenda com eles e melhore, ok? Então, muito obrigado à CBN, muito obrigado Camila, muito obrigado Mariana, Panoc, e sempre que possível aparecerei aqui. Obrigada. Já lançaram uma hashtag aqui, ó. A Adria lançou hashtag Volta Vitorino. Ela quer ouvir o Vitorino mais vezes aqui ao longo do nosso programa. O Breno Pereira também parabenizando aí pela entrevista e também falando, tomara que esse ano nas eleições a gente não tenha problemas. Negócios Digitais também falou, excelente aí a participação do Vitorino. E o Pedro Paulo mandou uma outra sugestão aqui, Mari, por áudio. Depois eu vou passar para você para ver se a gente pode trazer também uma pessoa que vai saber falar melhor sobre esse assunto, se posicionar aí também a respeito de algumas questões que envolvem dúvidas em relação ao processo eleitoral ou não dentro do quadro, dentro da nossa programação. É claro que a gente faz questão de atender ao Pedro também. Agora a gente faz um intervalo se despedindo do Vitorino, agradecendo mais uma vez, mas antes, Pedro Panoc tem um recadinho para nossa audiência.